Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Companheiros da Luz, nessa quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. É um prazer tê-los aqui para a realização de mais um Evangelho no Lar. Essa que é as frentes do canal Companheiros da Luz, além da divulgação dos livros, da terceira revelação, é também incentivo à realização do Evangelho no Lar. Lembramos a todos a disponibilização da água, caso assim desejar, para a fluidificação. Dar início ao nosso Evangelho no Lar, rogando a Deus proteção, rogando a Deus derramamento de bênçãos, de revelação, e iniciaremos com a nossa oração de abertura, acompanhada, melhor dizendo, do majestoso Pai Nosso e do singelo e grandioso Ave Maria. Vamos lá então. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, entregando a nossa mente a Jesus, nosso guia, modelo e mestre, agradecendo a espiritualidade superior por todo o amparo, agradecendo a Deus, a Jesus, rogando a fluidificação da nossa água, agradecendo a todos os obreiros da vida eterna por todo o amparo que nos concede, principalmente por toda a paciência para conosco. Obrigado, Senhor. Rogamos derrame suas bênçãos sobre as casas, os lares de todos os nossos irmãos, nossos amigos, abençoando-lhes todo o entorno, todos os reinos pelos quais estão rodeados. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Rogamos perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em tentações e livrando-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mamãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Hoje eu acredito que seja um Evangelho no Lar um pouquinho mais especial. Hoje será um Evangelho no Lar um pouquinho enigmático. É necessário que assim seja. Nós vamos fazer uma inovação no nosso Evangelho no Lar. Nós passaremos a apresentar a introdução dos capítulos, apenas a introdução. Esse livro não será comentado, explicaremos adiante por quê. Faremos a apresentação no início do nosso Evangelho no Lar, desse maravilhoso livro, desse polêmico livro, denominado Mensagens do Astral, ditado pelo espírito de Ramatiz ao
fantástico irmão, magnífico trabalhador, Hercílio Maes, um advogado do Sul, que é pouco comentado. Confesso que alguns espíritas não gostam desse livro, não gostam dessa linha, né? É compreensível, eu entendo por quê, principalmente aqueles ligados a Chico Xavier. Eu também vou explicar rapidinho o porquê dessa polêmica, mas eu quero anunciar que, a partir da semana que vem, nós apresentaremos a introdução do Evangelho no Lar, com a apresentação dos capítulos desse livro. Esse livro está disponível em nosso canal como audiobook. Recomendo a aquisição, recomendo a compra. Aliás, faço uma observação, há uma nota muito mal educada da editora nesse livro, sinal que não foram espíritas que divulgaram, imprimiram esse livro. Lembrando a todos, a quem possa interessar, que a terceira revelação, todos os seus direitos autorais pertencem à suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, e que não é nenhuma editora, nem a do conhecimento, e nenhuma ligada à FEB ou qualquer outra, que vai deter esses direitos. O objetivo dessa transmissão da terceira revelação é de divulgação, e não de tornar materializado recursos, seja para essa finalidade, seja para caridade, seja para isso ou seja para aquilo. Entendemos que a publicação demanda recursos, mas convenhamos que os recursos podem ser adquiridos de várias formas, da mesma forma como são adquiridos os pães para saciar a fome da barriga. Também deverá ser buscado recursos de várias formas e origens lógico, ilícitas, para a divulgação da terceira revelação, sem que essa instituição ou órgão detenha seus direitos autorais e domínio sobre como, onde essa divulgação será feita. Porque atropelamos esse tipo de regra, né, com a melhor das intenções. Muito bem. Isso dito, né, eu disse que esse Evangelho no Lar seria um pouquinho mais polêmico e um pouquinho mais enigmático. Esse é um aviso que divulgaremos essa mensagem. Antes, uma observação se faz necessária. Esse livro, ele tem alguns pontos polêmicos. Eu já vou adiantar os pontos polêmicos desse livro. O primeiro é que ele faz uma profecia para o final do século, final do milênio, mais especificamente quanto ao ano de 1999 e ao ano 2000. Profecia que não se materializou, profecia que não se confirmou. Eram injunções kármicas pesadíssimas, que é a polêmica da previsão desse livro. Essas profecias foram feitas no ano de 1948, no ano de 1949, quase 1950, portanto, há quase 75 anos atrás. Convenhamos, a leitura desse livro nos remete à semana passada. Tamanha é a sua precisão de acontecimentos com a atualidade. E essa polêmica dessas profecias não terem se materializado, não terem ocorrido, retirou grande parte da credibilidade da obra, né? E nossa função aqui também não é de avalizar essa obra, pois temos procuração do mais alto para assim fazê-lo. Seguimos apenas o que recomenda a nossa intuição. E a nossa intuição nos adverte que as profecias desse livro estão ativas. Pelo simples fato que nos remetemos a outro revelador, aquele que nós costumamos denominar de o irrepreensível médium Chico Xavier, que disse que todas as injunções kármicas previstas para o final do milênio, para o final do século, foram suspensas, segundo palavras de Chico Xavier, no conclave dos anjos realizado, comunicado a ele por Emmanuel, foram suspensas por 50 anos. Não é difícil a gente fazer uma observação, portanto, atribuir a mesma moratória à revelação trazida através de Hercílio Maes. Se você aplicar a moratória de 50 anos trazida por Chico Xavier como revelação, como, segundo ele mesmo mencionou, foram suspensas pela misericórdia, tivesse uma última chance de progresso moral. Também nos lembra
do Meia Hora de Silêncio no Céu, também nos remete à probabilidade dos selos estarem invertidos, do primeiro ser o último e do último ser o primeiro, porque a ordem de composição não é a mesma de abertura. Como ponto principal é que, na nossa opinião, a nossa modesta intuição nos recomenda que essas profecias estão ativas. É só fazer a conta, adicionando os supostos 50 anos de prorrogação, de suspensão das injunções kármicas. Eu noto que muitos médiuns, às vezes, que produzem conteúdo na internet, eles ameaçam, eles ousam manifestar, eles ousam divulgar essa obra e eles não o fazem. Eu entendo, e nem nós faremos essa divulgação explícita. O que faremos, repito, será a apresentação da introdução dos capítulos, e fica a cada um a decisão se toma conhecimento do conteúdo dessa obra ou não. Porque o próprio Ramatiz, no próprio livro, ele diz que essa obra é para poucos. Se você não se considera um dos poucos, não leia. Ninguém aqui vai forçar o seu discernimento, ninguém vai forçar a doutrinação. Não é a nossa intenção forçar o discernimento, não é a nossa intenção fabricar convicções, criar fatos ou polêmicas. Como diz o Espírito Pascual a Allan Kardec, a revelação é rara e dada ordinariamente como recompensa à fé sincera e ao coração devotado. As revelações, elas não chegam a qualquer pessoa, elas não chegam a qualquer ser. O ser tem que estar preparado, ele tem capacidade de absorção e, principalmente, base moral para entendimento das revelações divinas. Faremos a nossa parte com a divulgação, como sempre fazemos aqui. Nós não estamos aqui para ensinar, nós não estamos à altura do ensino. Quem sabe é a espiritualidade superior, e esse conhecimento foi materializado através de vários livros, os principais através de Chico Xavier. Esse livro, na minha opinião, que eu sempre mostro, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a continuação desse aqui. Esse livro, na minha opinião, é a peça do quebra-cabeça que me faltava. Para mim foi bom, por isso eu estou recomendando. Cabe a você decidir se você lê ou não, se você dá uma oportunidade ou não. Outro ponto polêmico sobre essa obra, ela questiona a posição de Chico Xavier com relação ao significado desse ícone bíblico profético de João, o 666. Na obra de Chico Xavier, veja bem, eu mesmo digo que Chico Xavier é irrepreensível, não é verdade? E na obra de Chico Xavier e Emmanuel, eles decifram esse numeral com o título do papado. Se você pegar os 3 títulos do Papa, você subtrair os numerais romanos e você somar, você encontrará 666. Ramatiz nessa obra diz, não é isso, discordo. A bestialidade é um processo de fermentação angélica intensificado por um fator astrológico. O livro contém também uma profecia muito polêmica a respeito de um astro intruso. Tá? Eu já formei a minha opinião sobre isso, não quero formar convicção de ninguém. Leia, tire as suas conclusões. E além disso, Ramatiz conclui dizendo que o eixo da Terra está se verticalizando. Essa invasão de astros, na verdade, não é apenas um, mas o mais famoso é esse astro intruso maior, citado por Ramatiz. Ele altera todas as frequências do nosso sistema solar, ele altera todas as frequências das dimensões, enfim, provoca um estrago, e não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu no passado. A versão de Ramatiz faz sentido, não só sobre esse fenômeno astrológico, como também a explicação de Ramatiz sobre a besta do Apocalipse. E, com toda sinceridade, a versão de Ramatiz, para mim, faz mais sentido, por mais que eu tenha respeito tremendo por Chico Xavier, mas vou levar em consideração que uma vez ele disse que
toda a comunicação mediúnica teria 90% de conteúdo espiritualizado da divindade e 10% de interferência do médium. Vou atribuir aí uma exceção à minha denominação do irrepreensível, com todo respeito, irrepreensível Chico Xavier. Muito bem, prefiro concordar com Ramatiz sobre a denominação 666. Ramatiz faz-nos concluirmos que representa 66,6%, igual a 2/3 da humanidade, limite máximo do conteúdo de bestialidade, aonde demanda uma intervenção divina já pré-programada, se é que podemos dizer assim. Ela já é antecipadamente, faz parte do ciclo, não acontece a primeira vez, faz parte do processo de fermentação angélico, não vamos entrar aqui em detalhes. É só uma justificativa porque, a partir de agora, divulgaremos. Entendemos que é o momento, entendamos que estamos na reta final desse ciclo, estamos no volume máximo da bestialidade e do desregramento, faz parte do processo, e não amaram as suas vidas até a morte, já dizia João. Esse livro é maravilhoso. E permitam-me mais uma vez, e esse livro, polêmico, como eu disse, vale a pena ser lido, mesmo se você desconsiderar a questão do aço intruso, mesmo se você desconsiderar a questão da besta apocalíptica e continuar com a versão de Emmanuel de Chico Xavier, mesmo assim, esse livro ainda vale a pena ser lido. Esse livro conserva maravilhosas revelações. Muito bem, isso dito, vamos continuar então. Vamos agora voltar ao nosso evangelho normal, já feita essa observação para os próximos evangelhos. Nós vamos agora à leitura da nossa descrição, começando pelo livro Conduta Espírita. O título é o de número 16, na radiofonia. Vamos lá. Temos então a leitura do capítulo 16. Na radiofonia. Divulgar, em cada programa de rádio, televisão, ou programas outros de expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A base é indispensável em qualquer edificação. Por nenhum motivo, desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. O pensamento correto sofre influência da forma errônea, porque é veiculado. Nos comentários, palestras e citações, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente aquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos. A boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. Recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, em correlação com fatos comuns e atuais, clareando-se os temas obscuros, ou que exijam maior esforço de compreensão. Os radioouvintes possuem índices culturais diversos, professando todas as religiões. Ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos, preferindo a irradiação de páginas breves. O interesse dos radioouvintes depende da qualidade das irradiações. Declarar a qualidade doutrinária das programações, sem disfarces sutis, ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé. Sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras, de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo, para os ouvidos alheios. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Reflexão evangélica. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém, à sã doutrina.
Chegamos ao final da leitura deste capítulo. Não percam a leitura do próximo, de número 17, intitulado Nos Conclaves Doutrinários. Muito bem, pessoal, está aí o capítulo número 16, o capítulo número 16 do livro Conduta Espírita. Nós não vamos fazer muitos comentários alongados a respeito desse capítulo, lembrando que André Luiz nos adverte para que essas comunicações sejam feitas com a maior responsabilidade, com a maior sensibilidade, sem exageros, sem maiores sensacionalismo em torno da mensagem. A mensagem fala por si só. Vamos agora à segunda leitura do livro Coragem, o maravilhoso livro Coragem. O título é o de número 5, intitulado Presença de Luz. Vamos lá. Extraído do livro Coragem. Capítulo de número 5. Abençoada reflexão, intitulada Presença de Luz. Sob a luz de Jesus, Emmanuel nos orienta. Se puseres amor, no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio, ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Do livro Coragem, mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, ao médium Francisco Cândido Xavier. Irmãos cristãos, instruí-vos. Adquiram as obras da codificação espírita cristã. Leiam, emprestem, doem, presenteiem. Muito bem, pessoal. Esse título, Presença de Luz, claro, sempre que falamos em amor, nos remete a Jesus, nosso guia modelo, nosso mestre, nosso irmão maior, o comandante do ciclo, o chefe da turma, o paraninfo da turma. Sim, pessoal, vai ter formatura nessa escola. Voltando ao livro Mensagens do Astral, e finalizando esse evangelho lá, não faremos maiores comentários também quanto ao livro Coragem, a esse título Presença de Luz, e lembramos mais uma vez que Jesus é o paraninfo dessa turma, a formatura se aproxima, é evidente que a promessa será cumprida, a promessa está no Evangelho. Sempre que a gente fala em transição planetária,
fim de ciclo, as explicações são as mais diversas. Eu resumo da seguinte forma: todo mundo aqui já estudou numa escola, e as escolas, as salas de aula sempre tem as turmas do fundão, não tem? Eu tive, todas as salas de aulas que eu participei, desde o pré até a faculdade, tinha a turma do fundão, não é? Assim é na Terra. A Terra é uma escola com várias graduações de espíritos. Só que chega uma hora que essa escola tem que ser reformada. E o paraninfo da turma chega e fala: ó, pessoal, turma do fundão, por favor, fica à esquerda. A turma dos nerds fica à direita. Turma do fundão entra no busão. Uma nova escola está sendo preparada para vocês recomeçarem o curso. Eles falam assim: ah, que legal, vamos entrar no busão, no ônibus. A turma de lá não vai? Não, a turma de lá não vai. Vai ser, nós vamos preparar uma escola especial para a turma do fundão. Puro e simples. Não é castigo, não é vingança, é separação do joio, do trigo da forma mais amorosa, da forma mais querida que se possa desenvolver e administrar o processo de fermentação angélica. A turma do fundão receberá uma escola exclusiva, específica para a turma do fundão. É lógico que ela não quer, ela quer ir com a outra turma, porque o mais gostoso da escola às vezes é zoar com o companheiro, não é? Não é fazer piadinha, não é brincar, não é se divertir. Só que tudo tem limite. E a transição planetária da Terra é um dos limites. E é onde as turmas são divididas. Uma escola continua, mais uma etapa de pós-graduação, não é muito longa, alguns séculos só, e depois tudo se encerra. E para essa turma aprovada, talvez o processo reencarnatório fique dispensado e vai voltar a viver no plano verdadeiro, no plano espiritual. Enquanto que a turma do fundão vai ter que repetir o curso, e esse curso é um pouquinho longo. Dizem, geralmente dura 10, 12 mil anos. Você que está me ouvindo, se você não se importa em repetir o curso em 10, 12 mil anos, continue no ritmo que está. Se você quer despertar, se você quer fazer uma busca espiritual, que ainda dá tempo, a Matiz no livro diz que a conscientização transforma, desde que não seja por medo, um arrependimento por falsidade, que seja uma conscientização tomada, a chance de repescagem é atribuída. Convenhamos, repetir um curso de 10, 12 mil anos é jubilar demais, não é? Então tá, pessoal, vamos então encerrar o nosso evangélico polêmico, evangélico no lar de hoje. Sempre que esse livro vem à tona, é complicado. Muita gente omite, eu entendo o motivo, é complicado afirmar essas revelações, é complicado avalizar essas revelações. Eu tenho comigo que elas são ativas e verdadeiras, no meu íntimo isso é dito, só que eu não posso formar convicção de ninguém. O máximo que eu posso fazer é recomendar. E como eu sempre digo, eu sempre tenho certeza absoluta de 50% de tudo que eu digo. Se eu ajudei a tocar alguma coisa no seu coração, se eu ajudei a te chamar a atenção, por exemplo, só finalizando, quem me chamou a atenção para esse livro, um ajudante de um eletricista que frequentava minha propriedade rural, um garoto de 23 anos, muito simples, e que sempre me perguntava: você leu o livro do Ramatiz, o livro Mensagem do Astral? De tanto ele perguntar, eu falei assim: eu vou ler, depois que eu terminar de ler os outros 500. Eu vou ler esse tal de Ramatiz. Não botava nenhuma fé. E ele insistia tanto quando ele vinha aqui, que eu fui obrigado a ler esse livro, e esse livro mudou a minha vida. E para mim, na minha busca espiritual, minha busca por revelações, na busca pelo meu entendimento, esse livro me foi a peça que faltava de um grande quebra-cabeça que se formou e que me ajudou a me tornar mais íntegro em todo o processo. Recomendo com o maior carinho, sei que vai dar polêmica, mas nosso alcance não é tão grande assim, não somos tão perigosos. Tudo bem? Fica aí a dica. Vamos então acerenarmos os nossos corações, depois dessa grande turbulência causada, realizar a nossa oração de encerramento. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais esse momento especial,
Rogamos, derrame suas bênçãos sobre todos os nossos queridos ouvintes, aquelas pessoas que nos veem. Abençoe todos os lugares que esse vídeo alcançar. Abençoe as pessoas. Traga-nos, Senhor, a revelação. Traga-nos, Senhor Jesus, a verdade. Rogamos a Deus, nosso Senhor, que nos santifique na verdade, que nos tire das trevas, da mentira e da enganação, da ignorância, que nos liberte dos calabouços da Idade Média, que nos dê serenidade, que nos liberte através das revelações, que nos preserve das armadilhas do maligno, das armadilhas do mal, que nos destoam, que nos desviam do caminho da luz. Afaste-nos, Senhor, das especulações, das fantasias, das ficções criadas pelos homens, criadas pelas trevas ignorantes, que tentam em nos retardar no nosso caminhar. Abençoe-os também, Senhor. Promova-lhes todas as oportunidades necessárias para que consigam enxergar a luz, para que consigam ver os benefícios de Jesus, da mensagem do Evangelho, que é lei universal. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que podem ser despertas por essa indicação. Abençoe, Senhor, todos nós nesse momento difícil de transição, de provação. A que seja feita sempre a sua vontade, Senhor, e nos abençoe com os ensinamentos e as intuições que promovam o esclarecimento dos seus desígnios para conosco. E sempre faremos a pergunta, Senhor, o que quer que nós façamos? Nos oriente, Senhor, obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mamãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, assim seja, graças a Deus. Obrigado. Acabei de lembrar de mostrar mais uma coisa interessante. Vamos lá. Essa é a capa do primeiro capítulo do livro que será apresentada a introdução. Apenas a introdução, tá, pessoal? Apenas frases de efeito da introdução. Nós não vamos escrever esse livro no Evangelho. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Esse é o primeiro título, né? Dá para perceber o que está escrito. Polêmico, né? Deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu quero mostrar. Quero mostrar essa imagem. Essa é uma imagem muito enigmática. Esse é o quintal do Companheiros da Luz no Pôr do Sol. Faço questão de deixar essa imagem, ela tem um propósito. E essa outra imagem é a imagem do pôr da lua no Companheiros da Luz. Não sei se dá para perceber. Se a imagem já está transicionada. Voltei, não sei se quando a câmera é desligada o som continua. Repetindo, esse é o pôr da lua no quintal do Companheiros da Luz. E a senha da divulgação dessas duas imagens é rumando para o norte. Bom, fica a dica. Voltando para a nossa chuva de livros, vamos nos despedir, desejando a todos uma boa semana, agradecendo a Deus por tudo que nos concede e vamos tomar a nossa aguinha, né? A nossa aguinha fluidificada. Obrigado, Senhor. Evangelho enigmático, polêmico, mas fazer o quê? Faz parte do processo. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja convosco.
Até a próxima quinta-feira, pessoal. E se eu esqueci alguma coisa, no próximo Evangelho, na próxima quinta-feira, eu retomo, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau. Eu me lembro, entre as suas obras, de algumas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel não encontrasse recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que este Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remitia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém, e esse armazém me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição
dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador, não me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para eu poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde, mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alma? Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor.
concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Que eu leve a união.